Pois bem, grande abraço a você, amigo e amiga, torcedora que nos acompanha aqui no canal David Xavier. Você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixe também a sua curtida, o seu like aí, o popular joinha. E seguimos juntos analisando aí os jogos que acontecem no Campeonato Brasileiro, os torneios internacionais, seja masculino ou feminino, enfim. A análise de hoje é de Corinthians e Flamengo, jogo que encerrou a penúltima rodada de classificação do Campeonato Brasileiro Feminino, com vitória do Corinthians, faz o Corinthians subir ainda mais na tabela de classificação, alcançar a vice-liderança. O Flamengo segue dentro do G8, mas interrompida uma boa sequência aí de invencibilidade da boa técnica, a Rosana Augusto. E como eu até coloquei no nosso enunciado, na nossa chamada, nó tático do Corinthians sobre o Flamengo. Um jogo de uma leitura muito fácil, muito tranquila. O Corinthians que jogou tudo, e o resultado ele não reflete necessariamente o comportamento do Corinthians em campo. O Corinthians foi muito e totalmente superior ao Flamengo. O Flamengo sofreu demais em todas as situações, em todos os setores. Enfim, 1-0 ficou pouco. Não foi refletido no placar, no resultado, aquilo que o Corinthians conseguiu se sobrepor em campo. E aí 1-0 realmente ficou pouco para o time do Corinthians em relação ao que jogou. Mas vamos lá falar aí. Vamos começar aqui com o Flamengo, a disposição tática do Flamengo, para entender por que o Flamengo tomou realmente esse nó tático e não conseguiu se achar na maior parte do tempo. O time do Flamengo veio num 4-4-2. Vivi, a goleira, Monalisa Belém, lateral direita, Agostina e Flávia, as duas zagueiras, e a Jucinara como uma lateral esquerda. Nas volantes, Ju Ferreira e Jenny. Maria Fernandes, aberta aqui pela direita. A Fernanda, aberta pela esquerda, montada a linha de 4. E a Gláucia e a Cristiane, experientíssima. Cristiane montando o 4-4-2 à frente, essa formação tática do Flamengo. E aí, por que podemos falar de nó tático do Corinthians? O Corinthians veio no 3-5-2, uma variação de 3-4-3, Nicole a goleira, Jaqueline, uma ala pela direita, então Thaís Ferreira, zagueira pelo lado direito, a Érica mais centralizada, e a Marisa, jogadora de seleção brasileira, pela esquerda. E aí, aqui no meio campo, as duas volantes, Yaya e Dayana Rodrigues, centralizadas, como eu falei, Jaqueline, ala direita, Tamires, ala e às vezes ponta atacante pela esquerda, a Johnson na frente, juntamente com a Gabi Zanotti e a Vicky Albuquerque chegando aqui como uma meia atacante. 3-5-2 do Corinthians, que pode também virar um 3-4-3 com o avanço aí da meia atacante, a Vicky Albuquerque. E aí, por que nós podemos colocar um nó tático? Quando nós colocamos a disposição aí das jogadoras do Corinthians à frente, e também do time do Flamengo, a gente vê que não encaixa, né, o, o modelo tático. Então vamos lá tentar encaixar essas marcações aqui, ó. Porque essas jogadoras aqui de laterais, elas vão ficar espetadas. Tamires e Jaqueline vão bater lá com Jucinara e a Monalisa Belém, aí alas com as laterais. As atacantes, elas vão buscar aqui as zagueiras, a Vicky Albuquerque vem por essa parte central aqui. As volantes também se lançam à frente, então aqui você tem o encaixe de volante com volante. E desse lado aqui, nessa parte de saída de jogo, as atacantes do Flamengo elas são lentas, aí já começa uma característica negativa. A Glaucia e a Cristiane elas são lentas para poder tentar pegar esse giro de jogada. Então, se a bola vem por aqui, uma tem que ficar, já tem uma superioridade numérica da defesa do Corinthians. E o Flamengo ele começou tentando marcar sob pressão. Então, três zagueiras para fazer essa saída com duas atacantes, geralmente a Mariana Fernandes saltava aqui para tentar pegar a Marisa. Aqui você vê até um encaixe de marcação, volantes nas volantes, né? A Fernanda também pode subir para tentar fazer essa saída aqui na Thaís Ferreira. E aí um dos problemas é que as alas ficavam vulneráveis. Se a Tamires recua aqui, a lateral não estava saltando, não estava indo para frente, não estava pegando. Então, essa ligação ela poderia ser
direta, principalmente aqui com a Tamires. Esse foi um dos erros do Flamengo na marcação-pressão. Quando o time baixou as suas linhas, que a Mariana Fernandes recuou aqui, a Fernanda também recuou, e aí nesse 4-4-2 bem montado e defensivo, o time do Flamengo tentou baixar aí as suas linhas, continuava a saída de três, o Corinthians adiantava as suas linhas, e aí dentro dessa situação numérica, na saída de jogo do Corinthians, uma das zagueiras se adiantava com a posse da bola, e tinha essa liberdade. Alguém vai ter que quebrar essa marcação. Se a Jenny vem por aqui, a Yaya já fica com liberdade. Se a Jenny continua na marcação da Yaya, por exemplo, a Maria Fernandes dá esse salto, continua a Tamires com um pouco mais de liberdade, porque a Mona Lisa não necessariamente saltava para poder pegar a Tamires. E se essa marcação se encaixava, um dos outros erros aí do time do Flamengo, havia liberdade pelo meio campo. O espaço entre linhas que o Flamengo deixava era muito grande, e isso prevaleceu durante a maior parte do jogo. Acho que o Flamengo só foi se acertar com as suas alterações a partir dos 35 do segundo tempo, quando conseguiu algumas chegadas, algumas espetadas aí para cima do Corinthians, mas que não foi suficiente. Quando a gente fala do gol, e o gol demorou a sair, e aí é uma questão de erros técnicos. O Corinthians teve facilidade no jogo, o Corinthians deu um nó tático no time do Flamengo. O que aconteceu é que o Corinthians não conseguiu a marcação dos seus gols ainda na primeira etapa. Muitos erros de passe, e quando o passe acontecia, os erros de finalizações lá na parte ofensiva, principalmente com a Johnson, que é muito boa jogadora, convocada para os últimos amistosos aí da seleção brasileira, convocada inclusive para a Copa América, né, no próximo mês. Muito boa jogadora, só 19 anos, e jogadora muito promissora, tem muito a crescer, tem muito a evoluir, e vem acontecendo isso com ela na equipe do Corinthians. Mas nesse jogo, o Corinthians pecou demais nessa parte técnica de passes, e quando o passe acertava, faltava o último ato, que isso conta também no futebol, é fundamento, passe e finalização. Você erra o passe, como o Corinthians muitas vezes errou, não faz o jogo fluir, e quando acerta o passe que o jogo flui, claro, tem que ter o fundamento da finalização para empurrar essa bola para a rede e concluir toda a jogada efetuada por uma equipe. A Johnson perdeu ali muitas finalizações, o time do Corinthians perdeu muitas finalizações no primeiro tempo, por isso, mesmo com a superioridade tática, numérica nos setores, a superioridade coletiva do Corinthians, o nó tático do Corinthians no primeiro tempo, o Corinthians não conseguiu fazer o gol, e o placar da primeira etapa foi 0-0. E aí, se a gente pega no comecinho do segundo tempo, logo aos 2 minutos, e aí a conversa de treinador, sem dúvida, o Pitinato acompanhou isso, fez a leitura da situação e conseguiu corrigir isso para a segunda etapa, o que não era difícil, era a manutenção do bom futebol coletivo, da boa situação tática que o Corinthians vinha apresentando na primeira etapa, aliado à efetividade do passe e da finalização. E dentro disso que eu falei, desses espaços entre linhas que dava aqui o time do Flamengo, um espaçamento muito grande na intermediária, toda hora as jogadoras de defesa do Flamengo sendo pegas na situação individual, né, na mano a mano, no combate. Aí teve uma hora que sucumbiu, o Flamengo não conseguiu esse tipo de correção para a segunda etapa, não conseguiu essa compactação, e logo no segundo tempo, por onde sai o gol? Na entrada da área, né? Os atacantes que avançam, a bola vem tocada para quem vem de trás, a Vicky Albuquerque só tem o trabalho de limpar, de fintar uma jogadora e conseguir, aí sim, o acerto da finalização, o acerto do fundamento, que foi o que faltou para o Corinthians na primeira etapa, para poder já abrir o marcador e até deslanchar no placar, porque realmente a superioridade coletiva, a superioridade tática, o nó tático era muito grande, era gritante, era visível. E aí, por isso, o Corinthians conseguiu vencer o jogo. Repito, como eu disse no começo aqui do nosso vídeo, 1-0 ficou pouco. O placar não reflete aquilo que o Corinthians apresentou durante toda a partida, durante a maior parte do jogo, principalmente no primeiro tempo. Como eu disse, o Flamengo só teve um crescimento a partir dos 35, 37 da segunda etapa, em que conseguiu algumas situações de perigo, mas mesmo assim não foi o suficiente para minimamente empatar o jogo, e foi uma partida que poderia até no placar ser mais tranquila para a equipe do Corinthians.
Esta então a análise do que de melhor aconteceu aí nesse jogo entre Corinthians e Flamengo em mais uma rodada do Campeonato Brasileiro Feminino, que faz o Corinthians alcançar aí basicamente o topo da tabela e nessas rodadas finais do Campeonato Brasileiro Feminino, esperar aí uma classificação melhor e, claro, consequentemente, quem se classifica um pouco mais abaixo nessa tabela de classificação, sétima colocação, oitava colocação, para termos definidos aí os jogos das quartas de final do Brasileirão Feminino. Se você gostou desse vídeo, por favor, você que ainda não é inscrito, inscrita, se inscreva no canal, deixe a sua curtida, o seu like, o popular joinha e aguarde aí para novas análises do futebol de maneira geral. Forte abraço e até a próxima!